Olá, pessoal! Diretamente aqui da Irlanda, para poder falar um pouquinho para vocês sobre o meu próximo livro, que é sobre a Spanish Armada. Vem comigo que eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que se trata. Bom, para quem não sabe, a Spanish Armada foi uma expedição lançada por Filipe II, rei da Espanha, durante o auge da União Ibérica. E para quem não sabe, a União Ibérica datou de 1580 a 1640, onde Brasil e Portugal também estavam sob o domínio do rei da Espanha após o desaparecimento de Dom Sebastião. E essa tentativa foi feita para que Filipe II conseguisse acabar com o domínio inglês sob o poder de Elizabeth I nos mares. Antes perder todos mis estados y 100 vidas que ser rey sobre hereches. We shall shortly have a famous victory over those enemies of my God, of my kingdom, and of my people. Era uma frota gigantesca composta por navios espanhóis e portugueses, apresentando, assim, uma guerra santa contra o protestantismo inglês. Era também uma rivalidade comercial e política, tentando ter o controle das rotas marítimas para as Américas, incluindo o Brasil. Con la ayuda de Dios, preservar vuestra majestad con más larga vida y mayores reinos y señorios. I know I have the body of a weak and feeble woman, but I have the heart and stomach of a king, and of a king of England too. Eu já expliquei para vocês, nos vídeos que eu fiz na Irlanda, os objetivos da Spanish Armada, da Armada Invencível, né? Da Armada Espanhola, enfim. Mas agora eu vou explicar para vocês qual a ligação de Portugal com a Spanish Armada. O que muita gente esquece, ou realmente não sabe, é que durante aquele período da Spanish Armada ou da Armada Invencível, entre 1580 e 1640, Portugal estava sob o domínio da Espanha. O nosso rei era o mesmo rei da Espanha. Portugal e Espanha estavam sob a mesma coroa, no período que nós chamamos de União Ibérica. Mas para entender essa ligação de Portugal com a Spanish Armada, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em 1578, com o desaparecimento de Dom Sebastião, que era o rei de Portugal na época. Bom, gente, em 1578, Dom Sebastião morre na Batalha de Alcácer Quibir, no norte da África. O corpo dele nunca foi encontrado, né? Nunca foi reconhecido de forma conclusiva. Por isso, acabou nascendo um movimento chamado Sebastianismo, onde as pessoas achavam que ele não tinha morrido e que ele voltaria um dia, o que nunca aconteceu. Mas como Dom Sebastião não tinha filhos, não tinha descendentes, ele morreu muito cedo, o trono acabou sendo passado para o tio-avô dele, Dom Henrique. Mas Dom Henrique já era idoso e também não tinha descendente. Então, com a morte de Dom Henrique em 1580, Portugal acaba passando por uma grande crise sucessória. Então as tropas de Filipe II, elas acabam entrando em Portugal e elas vencem a resistência de Antônio, prior do Crato, e ele acaba se tornando Filipe I de Portugal e Filipe II da Espanha. Ele acaba se tornando o rei legítimo de Portugal. Portugal mantém a sua moeda, as suas leis e a sua própria administração, mas passa a ser governado pelo rei da Espanha, que agora também se tornou rei de Portugal. É por isso que quando a Armada é lançada em 1588, Portugal fazia parte disso, porque nós estávamos sob o domínio da Espanha, sob o domínio do mesmo império. Então, nós fomos parte dessa história. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Manu, Portugal e Inglaterra sempre tiveram essa aliança longa, em vigor até hoje, né? Essa
ligação que nós temos com a Inglaterra até hoje em vigor? Mas, Manu, que tratado é esse? Gente, eu tô falando do Tratado de Windsor, que foi assinado entre Portugal e Inglaterra em 1386. Que nada mais era do que um acordo de amizade e apoio militar entre Portugal e a Inglaterra. Essa aliança ela nunca foi formalmente revogada, o que a torna a aliança diplomática mais longa e mais antiga ainda em vigor no mundo. Mas, Manu, se ela está em vigor até hoje, se ela foi assinada em 1386 e a Spanish Armada ela aconteceu em 1588, como assim? O que aconteceu? Gente, obviamente que durante o período entre 1580 e 1640, quando o Brasil e Portugal estavam sob o domínio da Espanha, houve uma pausa nessa aliança entre Portugal e a Inglaterra. Até porque Portugal realmente forneceu navios, os navios saíram, zarparam diretamente de Lisboa, então não tinha como, né? Houve essa pausa durante esse período. Tanto que os navios ingleses, eles atacaram portos e colônias portuguesas. O Império Ultramarino português sofreu com ataques dos corsários e expedições inglesas, principalmente no Atlântico e no Oriente. A Aliança Portuguesa-Britânica, ela ficou suspensa durante esse período. Ela só foi reativada e reforçada a partir de 1640, depois da reinstauração da independência portuguesa. Desde então, essa parceria ela atravessou séculos. Inclusive, a gente sabe muito bem a participação da Inglaterra, né, durante as invasões napoleônicas e no acarretamento, né, da transferência de Dom João e a família real portuguesa para o Brasil em 1808. Então a gente sabe que depois desse período tudo voltou ao normal entre Portugal e Inglaterra. E essa aliança diplomática, ela até hoje está em vigor, sendo considerada a mais antiga do mundo. Mas, Manu, se a Spanish Armada foi um conflito entre Espanha e Inglaterra, Filipe II, Elizabeth I, por que falar da Irlanda? Gente, porque a Irlanda foi um dos palcos mais dramáticos de toda essa história. Foi o lugar onde os navios afundaram, homens morreram, né? Acordos políticos mudaram tudo. Então, por isso eu escolhi a Irlanda. Por isso eu escolhi contar essa história também. Good morning. Morning, Manu. Will I call you Manuela or Manu? Manu. Manu. So I'm here with Eddie, my historian friend from Sligo, and he is going to tell us about himself and about the importance of the Spanish Armada, especially here where he lives in Sligo. Okay, Manu, I'm Eddie O'Gorman. I've been chair of a group called Spanish Armada Ireland for the last 10, 11 years. And we moved to this area about 20 years ago. And when you walk around the area or you travel around the area, you see lots of references to the story of Francisco de Cuellar, the Spanish Armada. And just like you, I had a knowledge of the Armada, but I didn't realize its close connection to here, this particular part of the world. So we have 3 wrecks on Streedja Beach, and Streedja Beach, you've been there, it's a very, very beautiful place, probably one of the most beautiful beaches in Ireland, and we have many beautiful beaches. And the fact that we have that connection with something that happened 430 odd years ago, and that this little neck of the woods, this unpopulated, largely uninhabited, wild neck of the woods has a connection
with the world story that is the Spanish Armada of 1588 is an extraordinary thing. And we're very fortunate insofar as we have a famous survivor, Francisco de Cuellar, captain of the Armada, captain of one of the ships of the Armada, who, when he returned to Spain, and he did return to Spain, wrote an account of his time in Ireland. And it is a thrilling account of daring do and survival and the tough times he had and the great successes he had. He's a marvelous hero in our view, and we are very much adopted him as our hero, basically. So the story of Francisco de Cuellar is very, very exciting, and it accounts a time in Irish history that was very important too, because the English were beginning to, under Elizabeth I and her deputies in Ireland, were endeavouring to impose the Protestant religion in Ireland and overthrow the old Gaelic system. So the policy they had was called surrender and regrant. So they go to the local chieftains, all the chieftains in Ireland who were operating under the old Gaelic system, Brehon law, and they would ask them to hand over their right to the land to the crown, and they in turn would receive a Tudor title, like so the earls or lord or whatever. And that was the policy because it was a far cheaper way of doing it than sending in armies. The number of English mercenaries in Ireland at the time were quite small. 2,000, maybe 2,000 to 3,000 people, soldiers, but they relied largely on recruiting Irish people to the cause. Yo, Francisco de Cuellar, y esta es la historia sobre la Armada Invencible. Al quinto día se levantó una tormenta tan grande a nuestra banda, con un mar que subía hasta los cielos, de modo que los cables no pudieron sujetarnos ni las velas servirles de nada, y fuimos arrastrados hacia la costa con los 3 grandes navíos. Go. So he would have been advised not to stay on the coastline, to head for the interior, because he had a better chance of survival. The English forces were patrolling all along the coastline and stringing up or cutting down whatever Spaniard they came across. This is heading into the interior now. We're about 5 miles from the Stregia, and this is one of the likely routes he would have taken. Now, of course, he wouldn't be following a road like this, but a narrow track. There's the Irish for road in Gaelic is boha, which means a cow track. That would have been very narrow, just enough to drive an animal along it, or a chariot or a cart. But this is the start of O'Rourke's country, and that's where the people in the village of Granger, which he didn't go into, but people advised him to stay out of Granger and to head for the hills and O'Rourke's territory. Now, I'm just going to stop here for a minute. Okay. Do you see the waterfall? Mm-hmm. If you watched the docudrama, you will have seen that in the docudrama. That's a waterfall called Shro Inaya na Horja, which is Irish and means the stream against the wind. When the wind is in a certain direction, usually during the summer, the water is shoved up into the air by the wind and it doesn't actually flow at all. So it's a very spectacular phenomenon. Shro Inaya na Horja. Say that now. Shro. Shra. Shro. Shra. Inaya. Am I right? Shra. Shro. Shra. Inaya Inaya. na Horda. Harda. Very good. Where the wandering water gushes from the hills above Glencar, in pools among the rushes that scarce could bathe a star, we seek for slumbering thrush. Now, Amazing.
It was so beautiful. Take it down there because it's too wet today. But you've seen it. You've seen Rosclahar I now. did. That is the place. Oh my god. There is the remains of a settlement. See over here on the right? You see the stone building there to the right? That's where the ordinary people would live. And that's the island fortress would be where they would go to in times of trouble if they were threatened. But it's so small. Well, it's mostly fallen down now. But it was a crannog once upon a time, which was a lake dwelling with a palisade of timber. And then when the Normans came in, they introduced the stone technology and they built a tower house, which was, if you look at at our film, or if you remember the film, we recreated that with CGI, like a tower house. I'm gonna watch it again. Well, you should, Manuela, because a lot of the kilometers. Wow. But poor old Francisco fell behind because his leg was damaged and he wasn't able to keep up with the rest of them. We won't go down there now, as far as we're walking. E é isso que o meu livro sobre a Fênix Armada vai contar. Vai contar a parte onde nós participamos dessa história. Os navios, inclusive, eles saíram, né, de Lisboa. Então, somos parte disso, né? E é por isso que eu quero contar essa história. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês entendam profundamente a ligação entre todos esses países. E essa é a minha homenagem a todos esses homens, a todos esses soldados que morreram em guerra e a todos os irlandeses que naquele momento de dificuldade, mesmo com todo medo de serem mortos, de serem capturados, no final das contas, resolveram ajudar esses espanhóis. Agra. Gente, para quem não sabe, a Spanish Armada foi uma tentativa de Filipe II, rei da Espanha, durante o auge da União Ibérica, onde Brasil e Portugal estavam ainda